Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Saúde pelas Plantas. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando sobre plantas medicinais. Eu gostaria de convidá-los, mais uma vez, não posso perder essa oportunidade, de convidar quem ainda não se inscreveu para se inscrever no nosso primeiro workshop online gratuito sobre plantas medicinais. Se você quer entender mais sobre plantas medicinais, quer aprender mais sobre plantas medicinais, se inscreva no nosso workshop, é online e é gratuito. O link está aqui na descrição do vídeo, clicou, até o dia 1º de novembro você pode assistir todas as aulas e você pode receber os 4 e-books gratuitos, que são o nosso bônus por você participar do workshop com a gente. Em cada aula, um bônus diferente. Tá tudo disponível para você. Se inscreva agora no primeiro workshop online gratuito Saúde pelas Plantas. A planta que eu quero falar hoje para vocês para mim, é uma das plantas mais surpreendentes que eu já gravei, que eu já conheci, que eu já estudei. O meu amigo Igor, que acompanha o nosso canal aqui, com a mãe dele também, eu queria agradecer muito o Igor e a mãe dele por acompanharem com tanta vivacidade o nosso canal, estão sempre com a gente, isso me deixa muito feliz. E o Igor sugeriu, há um tempo atrás, assim, por que você não fala da tiririca? Eu falei assim, mas da tiririca? Eu vou fazer com tiririca, né? Mas tudo bem, vamos falar sobre a tiririca. E eu fiquei perplexo com a utilidade da tiririca e tenho certeza que vocês aí do outro lado ficarão perplexos também com o que dá para fazer com tiririca. Esta aqui é a tiririca, veja bem, o nome dela é Cyperus rotundus. Veja o pezinho dela, as raizinhas dela. Aqui, ó, as inflorescências delas são essas pequenas espigas branquinhas aqui. Tem uma segunda espécie que é o Cyperus esculentus, só que essa parte dele aqui não é branquinha, é pretinha, tá? Mas se usa para as mesmas utilidades. Tá? Com certeza vocês já viram isso aqui crescendo em qualquer lugarzinho que tenha umidade, um solo mais úmido, um brejo, uma beirada de rua, beira de rio, terreno baldio, valeta, qualquer lugar nasce essa tiririca. E as propriedades medicinais dela são incríveis. Para começar, é uma planta comestível. Você vai falar para mim, mas dá para comer a tiririca? Você quer a gente come a tiririca? Não, a gente não come essa parte da tiririca. A parte comestível da tiririca está aqui. Eu vou demonstrar para vocês agora no meio das raízes dela. Vou chegar aqui perto da câmera. Vocês estão vendo uma bolinha aqui, ó? Essa bolinha preta, isso aqui é um tubérculo que se forma. A partir desse tubérculo surge uma nova tiririca. Ela vai brotar e vai formar uma nova tiririca. Então no pé de cada aqui eu tenho 3, ó. Essa aqui também tem ó, o tubérculozinho aqui. E esse aqui também tem o seu tubérculozinho, veja bem. Esses tubérculos, por exemplo, em países como Rússia, na Europa, em vários países, eu fico impressionado, são vários países, em que as pessoas torram isso aqui que nem amendoim e comem como tira-gosto. A literatura dizia que é doce e tem sabor de coco. Eu não podia deixar passar essa. Fui pro mato, arranquei um monte de tiririca, enchi uma mão dessas bolinhas aqui, desses pequenos tubérculos, e torrei. E comi. E vou dizer para vocês, não tinha gosto de nada. Para mim, não tinha gosto de... É oleaginoso, você percebe que ele tem... Vou dizer que parece óleo de coco, sim. Quem toma óleo de coco, quem usa óleo de coco, tem o sabor do óleo de coco. Ou seja, quase nada. E no fundinho, bem no fundinho, fica um saborzinho de coco. Mas não é doce. Pelo menos as que eu colhi não eram doces. Provavelmente o solo interfira na quantidade de açúcares e tudo mais. No local onde eu colhi, aqui na região onde eu vivo, elas não são doces. Elas não têm sabor praticamente nenhum. Mas dá para comer. Eu comi todas elas e tô bem. Tô aqui para conversar com vocês de novo. Essa é uma planta utilizada desde o Egito Antigo, tem registro do uso dessa planta e na Espanha se faz uma bebida refrescante utilizando as suas batatinhas. Apesar de eu não ter sentido gosto de nada, é importante dizer que 200 gramas de batatinhas desses tubérculos aqui, ou seja, dá uma mão cheia desses tubérculos, é o suficiente para todas as necessidades nutricionais de um adulto. Ele não precisa comer mais nada durante o dia. Se ele comer uma mão cheia dessas batatinhas aqui, ele supre todas as necessidades nutricionais dele. Isso quer dizer que essa planta tenha o potencial de se tornar um complemento alimentar para crianças desnutridas.
Se a gente pensar em crianças que, sabe aquela multimistura, farinha nutritiva que se distribui em regiões muito pobres, como por exemplo a África, o Nordeste brasileiro e outras regiões em guerra e tudo mais, aquela farinha nutritiva, aquela multimistura distribuída pela Unicef, pela ONU, pode ser enriquecida com essas batatinhas que são altamente nutritivas em vitaminas, em carboidratos, em sais minerais, em proteína, é riquíssimo. Então, para mim, isso já faz valer a pena essa planta, o conhecer essa planta. A NASA já estudou o uso dessas batatinhas como alimentação de astronautas, para vocês terem uma ideia de tão nutritivo que elas são. A parte que nós vamos utilizar da tiririca são essas bolinhas mesmo, tá? Não é a parte aérea dela, não é o foco do uso medicinal dela. O uso medicinal dela está baseado nessas bolinhas, por isso eu vou tirar uma bolinha para aproximar aqui para vocês. Lógico, se você decidir consumir essa bolinha, essa batatinha ou esse tubérculo, lave muito bem e escolha um local para colher onde não tenha contaminação. Então, não vai colher perto de lugares, perto de chiqueiros ou perto de valetas, córregos contaminados, lugares onde tem agrotóxico. Não vai consumir nesses lugares. Procure um lugar limpo e que garanta a segurança do consumo dela. No Brasil, essa planta, o uso desses rizomas dela, desses pequenos tubérculos, é muito reputado como bom para gripe, para controlar febres e contra sarampo, certo? Então, crianças que estão com sarampo, usar esses pequenos tubérculos, pode amassar eles, extrair um óleo deles, ou mastigar e comer mesmo, ou fazer um chá com esses tubérculos. E no caso de diarreias também, no Brasil, principalmente na região Nordeste, é muito reputada essa planta para essas finalidades. Na Índia, ela ainda, além dessas possibilidades, ela é considerada um medicamento eficiente pela medicina ayurvédica, que é a medicina tradicional indiana, contra a cólera. Aqui no Brasil, ainda no estado do Ceará, é considerado um afrodisíaco arretado. Então, muitos homens buscam essas pequenas batatinhas aqui para fazer um elixir de vitalizador para as suas atividades sexuais. Tecnicamente, ela demonstra uma excelente atividade contra vômito. Então, pessoas que estão tendo ânsia ou que estão tendo náuseas naquele momento podem consumir esses pequenos tubérculos. Isso pode ser interessante, principalmente quem está tomando um remédio que faz mal, que causa náusea, ou comeu alguma coisa que não fez bem, pode ser um remédio interessante. Pesquisas demonstram que o óleo extraído dessas batatitas é bactericida e fungicida muito eficiente e teve ação contra muitos tipos de bactérias, inclusive sobre o Streptococcus mutans, que é o responsável pelas cáries dentárias. Foi muito eficiente contra o Streptococcus mutans. Então, isso quer dizer que essas batatinhas podem ser utilizadas para fazer um tipo de creme dental muito eficiente. Ainda como anti-inflamatório, o óleo retirado aqui, a maceração desses pequenos tubérculos aqui, mostrou uma atividade anti-inflamatória semelhante à da cortisona. Então, imagine só, você tem aqui nesse matinho que nasce no seu quintal, já falei muitas vezes que mato é remédio, e vou dizer para vocês, neste pequeno matinho, você tem cortisona, alguma coisa que tem uma atividade muito semelhante à da cortisona no combate a inflamações. Tem uma atividade antialérgica também. Então, se você está sofrendo de rinite alérgica, de algum tipo de alergia, está sofrendo de algum processo alérgico qualquer, erupção na pele, tem uma ação antialérgica bem interessante. Então, coma os tubérculos, torra os tubérculos, come os tubérculos, mesmo que não tenha gosto de nada no seu caso também. Mas coma esses tubérculos porque eles são excelentes como antialérgicos. Além disso, ele tem uma atividade antifebril. Combate sim as febres, está demonstrado em pesquisas, combate as febres com atividade semelhante à da aspirina. Então, se você, quando está com febre, pega um AS lá, uma aspirina para tomar, que é ácido acetil salicílico, você pode usar essas batatinhas também, como algumas dessas batatinhas, e com certeza você vai ter uma redução da temperatura corporal. E além de tudo isso,
demonstrou uma atividade estrogênica. O óleo retirado daqui dessas batatinhas demonstrou uma atividade estrogênia. Estrogênio é o hormônio feminino, o hormônio do sistema reprodutor feminino. Isso quer dizer que ele vai aliviar tanto os sintomas da TPM quanto da menopausa. Então é extremamente interessante para as mulheres que têm problemas tanto da TPM quanto da menopausa consumir essas pequenas batatinhas porque tem ação estrogênia. Se você tem diabetes e colesterol, eu te apresento o seu remédio. Estas batatinhas aqui têm atividade hipoglicemiante, ou seja, elas reduzem as taxas de açúcar do sangue. Então, para controle da diabetes, isso é fantástico. E no caso do colesterol, das gorduras, ela induz a pessoa à perda de peso, porque ela facilita a quebra de gorduras. Ou seja, você não acumula as gorduras, você quebra as gorduras. E isso é fantástico. Algumas pesquisas ainda demonstram que o consumo da tiririca, das batatinhas da tiririca, tem uma ação para combater úlceras estomacais. Então, se você tem gastrite e úlcera, comer essas batatinhas com frequência pode ser um remédio fantástico. As pesquisas estão demonstrando que o óleo dessas batatinhas tem uma excelente ação sobre a mucosa do estômago, evitando a gastrite e a úlcera estomacal. Esse efeito também está relacionado com uma atividade cicatrizante que essa planta tem. Ela regenera a parede do estômago, no caso da úlcera. E no caso de feridas também, na pele mesmo, ela estimula a cicatrização e fortalece os novos tecidos que se formam. Então, uma pessoa que tem dificuldade de cicatrização, ela vai estimular tanto que cicatrize aquela ferida, quanto que esses tecidos novos que se formam se fortaleçam para que não se rompa, para que não tenha nenhum processo inflamatório depois. Essa plantinha, ela tem uma invejável capacidade antioxidante e antimutagênica. O que quer dizer isso? A oxidação das nossas células é o que faz a gente envelhecer. Então, vai degenerando, por exemplo, o nosso DNA, que é a estrutura básica que faz as nossas células se regenerarem. Então, quando eu me corto, novas células nascem e ocupam aquele espaço. Se eu estou com o meu material genético oxidado, essa regeneração ela não é perfeita. Então, já tenho vários problemas. O envelhecimento é isso. A atividade mutagênica significa que ela evita que o DNA sofra mutação. Por exemplo, no caso de pessoas que tomam muita insolação, os raios ultravioleta, eles causam mutação no DNA das células de pele, o que leva à formação do câncer de pele. O que é muito interessante contra o envelhecimento e contra o surgimento do câncer. Além disso, as pesquisas demonstram que ela tem uma capacidade de induzir as células do câncer, quando a pessoa já tem câncer, ela induz as células do câncer à apoptose, que é a morte espontânea dessas células. Veja que medicamento maravilhoso, que remédio a natureza nos oferece de maneira tão simples. Isso aqui é tiririca, gente. Isso aqui é tiririca. E como ela pode ser benéfica para a nossa saúde. Mas não acabou ainda. Essa plantinha ainda tem uma ação preventiva contra doenças do sistema circulatório e doenças cardíacas. Por quê? Porque ela tem uma ação que reduz a agregação plaquetária, ou seja, a gente não forma coágulos dentro do sangue, o sangue não fica denso e grosso, então isso facilita baixar a pressão arterial, por exemplo, facilita o trânsito de sangue dentro das nossas veias e artérias, e ela tem, por isso, uma ação antitrombótica. Ela previne doenças cardíacas, previne a trombose, previne a pressão, a elevação da pressão arterial. Por fim, e impressionante, esta plantinha, esta pequena tiririca, tem a capacidade de proteger as células do cérebro contra o AVC. Então, pessoas que sofrem um AVC, que é um acidente vascular cerebral, tem um derramamento de sangue no cérebro, normalmente tem sequelas, perdem o movimento, param de falar, N sequelas. O óleo da raiz da tiririca demonstrou em várias pesquisas a atividade preventiva, protetora do cérebro contra os efeitos do AVC. Esta é a tiririca. E, por favor, use a tiririca você também. Isso é um medicamento que, além de ser uma carga nutritiva incrível para o seu corpo, em um processo de regeneração, para sair de uma doença, para ganhar massa corporal, para ganhar peso, é uma planta excelente. E ainda imagine quantos problemas de saúde você pode prevenir simplesmente utilizando a tiririca.
E esse é o canal Saúde pelas Plantas, agradecendo a sua participação, agradecendo por você estar aí e agradecendo ao Igor por essa importante sugestão que me impressionou demais. Valeu, Igor, pela sua sugestão. Se você gostou desse vídeo, se você achou que essas informações foram importantes, dá um like aqui do lado, deixa o seu joinha ali. E se você tiver alguma coisa para dizer sobre a tiririca, deixe nos nossos comentários. Coloque lá suas impressões sobre esse vídeo, o que você achou dessa fantástica planta que é a tiririca. Esse é o canal Saúde pelas Plantas.